Amém. Cumprimento também os nossos amigos que nos assistem pela internet ou assistirão em algum momento esta mensagem. Convido você a ir no livro de Mateus, capítulo 4. Nós vamos começar hoje uma série de 4 temas, que serão apresentados 2 agora no mês de março e 2 no mês de abril. Nós vamos trabalhar especialmente Mateus capítulo 4, um tema, um texto bíblico bem conhecido, porque está ali no início de Mateus. Um texto que é explorado, um texto que é estudado, um texto que é refletido. E nós vamos mais uma vez voltar a esse texto durante esta série. Você talvez tenha ouvido muitas mensagens sobre esse capítulo. E é curioso que a primeira pergunta que eu fiz quando comecei a estudar e preparar essa mensagem foi: por quê? O ministério de Cristo começa com um confronto no deserto. Por que o ministério de Cristo não começa com um milagre, não começa com a multidão, não começa com uma autoridade visível? Começa com solidão, começa com fome, começa com tentação. E isso, obviamente, é desconcertante. Se te convidasse para escrever algo, certamente você buscaria uma linha de crescimento. Mas Jesus é batizado e imediatamente Jesus é conduzido para onde? Para o deserto. Não é comum, obviamente, comum na nossa literatura ou em qualquer coisa que você vai escrever, você começar e já cair. Mas aqui nós vemos isso claramente na história de Jesus. O capítulo anterior, o texto apresenta o pai declarando: "Este é meu filho amado, o Espírito desceu sobre ele." Mas no capítulo 4 o texto diz: e Jesus foi para onde? Para o deserto. Aqui tem algo que a gente precisa analisar com reverência. Aqui tem algo que a gente precisa analisar com muita paciência. Claro que muita gente discute sobre a natureza de Jesus, qual era a natureza de Jesus e tal. Não vamos entrar nessa discussão, apesar dela ser bem consolidada. Mas quando eu comecei a estudar, algo me chamou a atenção. Primeiro é o risco que Deus correu em permitir que Jesus fosse ao deserto. Sim ou não? Risco. Deus arriscou a vida humana, a vida de Cristo. Deus arriscou a história humana. Deus correu o risco. Não haveria plano B. Mas tudo isso, amigos, com um propósito claro, com o propósito de nos salvar. Um risco claro. Aqui está o príncipe da luz, está aqui aquele que era Deus e se humilhou, está aqui diante do líder da rebelião cósmica. Isso aqui não é apenas um duelo espiritual, é Jesus representando a humanidade. Esse é um dos momentos mais tensos. E mais uma vez eu repito, aqui nós conseguimos, de certa forma, perceber o quanto Deus nos ama. Jesus assumiu a natureza humana e com ela a possibilidade de ceder ao pecado.
o mistério do divino e humano. E aqui nós temos este risco. Vamos ler o texto. Eu vou ler apenas o versículo 1, que diz aí no capítulo 4, verso 1: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A gente precisa ler esse texto devagar, porque o texto ele traz algumas curiosidades, algumas tensões. O texto ele diz que Jesus foi para o deserto. Mas ele foi para o deserto como? O texto diz para nós que Jesus foi para o deserto conduzido por quem? Pelo Espírito. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. E o verso diz para quê? O que diz aí a sua Bíblia? Para ser tentado. Há uma tensão óbvia aqui. Como assim o Espírito conduz para a tentação? Como assim o Espírito, o mesmo Espírito que gerou, Mateus capítulo 1, desceu sobre ele no batismo, Mateus 3, selou sua identidade como filho amado, agora o conduz ao deserto? É uma tensão. Há uma quebra da lógica espiritual. Por quê? Primeiro, porque nós costumamos a ligar o Espírito com a plenitude do Espírito, com expansão, com crescimento, com vitória. Mas aqui o texto associa a plenitude do Espírito com confronto. Jesus não vai ao deserto porque perdeu algo. Ele vai porque recebeu algo. Ele vai porque está cheio do Espírito. Aí surge a pergunta: como assim? Como Deus conduz alguém ao deserto para ser tentado? Se a gente pegar a palavra tentar, tentado, tentação aqui do texto, ela também tem a ideia de testar. Então, mais ou menos assim, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para quê? Para testar. Na verdade, para que você possa entender, tentação e testar. O inimigo quer nos levar à tentação para que nós possamos o quê? Cair. Deus permite a tentação para que possamos ser testados e a nossa fidelidade a Ele possa ser confirmada. Deus nos permite ao teste, e eu gosto de frisar a palavra permitir, para que nós possamos ir ao teste e do teste possamos sair melhores espiritualmente. Então, olhando para o ministério de Jesus, o deserto, amigos, era a confirmação, a solidificação do ministério de Cristo. O inimigo, obviamente, queria a queda. O Pai queria confirmar o ministério de Jesus e as garantias desse ministério. O deserto não é um erro no plano divino, é parte no cenário do conflito. O desejar de todas as nações diz para nós: Jesus deveria redimir em nossa humanidade a falha de Adão. Em outras palavras, Jesus vai ao deserto, conduzido pelo Espírito, para que ele pudesse alcançar vitória. E claro, a gente analisa o deserto, analisa a cruz, analisa a ressurreição, e claramente nós podemos dizer para nós, e podemos confirmar em nós, que o inimigo é um derrotado. Porque Cristo no deserto obteve vitória. Cristo no deserto, aqui usar uma linguagem humana, eu espero que você me entenda, passou no teste. O Espírito conduziu ao deserto
e Cristo venceu. Para que a gente possa entender esse deserto que Cristo passou, a gente também precisa olhar para um outro deserto. O deserto onde a nação de Israel passou 40 anos. A história, as passagens, é curioso, se você ler aqui do versículo 1 ao versículo 11, você vai perceber que as passagens que Jesus usa para confrontar o inimigo são passagens tiradas do período onde Israel passou no deserto. Então, para a gente entender o deserto de Jesus, esse fato do Espírito conduzir Jesus ao deserto para ser tentado, testado, a gente precisa olhar para Israel. Curiosamente, amigos, Jesus usa a história de Israel no deserto. E Jesus no deserto, ele vence onde Israel fracassou. Foi no deserto que Israel passou por seus primeiros grandes testes. Após o êxodo, olha que interessante. Israel atravessou as águas, entrou no deserto e ali foi provado por 40 anos. Observe para Jesus. A mesma sequência, Jesus passa pelas águas do batismo, o Espírito desce, ele entra no deserto e ele permanece 40 dias. Mateus não apenas está narrando fatos, ele está conectando histórias. Israel, 40 anos. Jesus, 40 dias. Israel murmurou por pão. Jesus responde sobre o pão. Israel testou a Deus. Jesus recusa testar o Pai. Israel adorou outros deuses. Jesus mantém fidelidade absoluta. Jesus no deserto está revivendo a história de Israel. Jesus é o Israel fiel. Ele é o segundo Adão. Ele é o filho obediente. A vitória alcançada no deserto não foi apenas um episódio isolado. Ela aponta para a cruz, ela antecipa a ressurreição. Eu diria, amigos, que o deserto não foi uma batalha de Jesus apenas. O deserto foi o início de nossa redenção. Nós não enfrentamos hoje desertos simplesmente com uma ideia humana. Para entender o deserto que nós passamos, muitas vezes, precisamos olhar para trás. E quando olhamos para trás, quando olhamos para Jesus, quando olhamos para aquilo que Jesus alcançou, nós aprendemos, amigos, algo maravilhoso quando enfrentarmos os nossos desertos. Quando enfrentarmos os nossos desertos, a gente aprende que em Jesus, em Cristo, o deserto ele não é simplesmente uma ação, um problema, uma circunstância. O deserto que Cristo passou, o deserto que nós passamos, o deserto que Cristo viveu e venceu, é uma garantia de que eu e você venceremos se em Cristo estivermos. Porque no deserto, Cristo venceu. Cristo alcançou vitória. Por isso, amigos, olhando desta ótica, a gente começa a perceber por que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Mas há algo mais maravilhoso que eu quero abordar nesta noite. Uma segunda verdade sobre a ideia de testar, sobre a ideia de ser tentado. Porque alguém poderia perguntar aqui, essa noite, qual é a intensidade da tentação? Qual é a intensidade do teste? Eu lembro de um professor na faculdade, pastor Amin Rodô, que ele disse, de uma escala de 0 a 100, Jesus foi testado em 100%. Porque muita gente fica assim, mas Jesus não enfrentou a tentação que eu enfrento hoje. De uma escala de 0 a 100, Jesus enfrentou 100. Jesus enfrentou uma intensidade total.
E eu volto aqui a um texto do Desejar Todas as Nações que diz: a pressão que exerciam sobre ele era tanto maior quanto o seu caráter era superior ao nosso. Desejar Todas as Nações, página 85. Mas aí eu faço uma outra pergunta, ou repito a pergunta que eu disse: existe um limite para o teste? Existe um limite para a tentação? Existe um limite para a provação? Eu quero usar um texto de Coríntios que diz assim, capítulo 10, verso 13: nenhuma tentação sobreveio a vocês, exceto aquela que é comum à humanidade. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele também proverá um escape para que possam suportá-la. Amém? Que texto maravilhoso, amigos. Em outras palavras, o texto está dizendo para mim e para você: Deus não vai permitir que você seja tentado. Deus não vai permitir que você seja testado. Deus não vai permitir que você seja provado em algo que você não seja capaz de suportar. Amém? Esse é o nosso Deus. Para quem tem criança, ou teve, ou é avô, avó, quando você vai preparar água para o seu bebê tomar banho, você coloca uma água quente, não coloca? Aí depois você vem colocando uma água fria para quê? Para temperar. Você até coloca um dedinho, né? Na água lá, para ver se a água está o quê? Está suportável para a criança. Jesus faz isso. Jesus coloca o dedo e fala: eu vou permitir, porque ele vai conseguir o quê? Suportar. Deus muitas vezes nos conduz, muitas vezes permite, mas a sua permissão é antecipada por uma garantia de que nós alcançaremos vitória. Esse é o nosso Deus, amigos, Deus poderoso. Toda vez que você é tentado, que você é provado, que você é testado, toda vez você pode saber que Deus já verificou a tentação e disse: vamos! Você vai obter vitória. E a verdade maior, mais poderosa, é que Deus, Ele está caminhando junto com a gente. Deus está caminhando do nosso lado. E aqui eu vou ter que usar uma outra ilustração. Eu sei que aqui nós temos alguns amigos, né? Os meninos ali, Samuel, Lucas Maia, vão para a academia todo dia. Falta uma igreja, mas não falta academia, né? Tem 2 aqui na igreja que frequentam a mesma academia que eu. Tem personal esses 2, eu não vou dizer quem é. Aí muitas vezes encontro eles lá na academia, né, Tássia? Aí o personal fica lá, coloca um peso, coloca um exercício e diz: vai. Aí eu fico de longe só vendo a cara feia, né? Resmungando. E o personal: vai, você consegue. O personal coloca o peso lá, mas ele não vai lanchar, ele fica lá do lado. É que Jesus age dessa forma. Jesus, Ele fala: meu filho, vai, eu estou aqui do seu lado, você vai conseguir, você vai suportar. Não desanime, eu estou aqui do seu lado. Eu estou aqui te dando a mão, por quê? Porque você vai ser vitorioso, não pelas suas forças, mas com as minhas garantias e com a minha força. Em Cristo você é um vitorioso, em Cristo cada teste que você sai, você é fortalecido. Em Cristo você é um vitorioso. Esse é o nosso Deus, amigos. Deus poderoso, Ele testa, Ele conhece o limite, Ele está do teu lado. E o teste, obviamente, aqui não é uma ideia de toma lá, dá cá. Obviamente não é isso. Mas a gente vive num mundo de pecado, a gente vive num mundo desafiador. Deus permite os testes, como conduziu Jesus ao deserto, para fortalecermos, para confirmarmos, para que a nossa fé, após ser provada, ela saia ainda mais forte.
Deus maravilhoso, amigos. Talvez você está aí, eu não sei qual é a sua circunstância, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei se de fato é um pecado, eu não sei se é um problema, uma questão emocional, eu não sei se é culpa. Talvez você está aí dizendo no seu coração, o seu rosto está tudo certo, você está sorrindo. Talvez você está dizendo aí, eu não aguento mais, Senhor. Está difícil demais. Deus já mediu a circunstância. Deus já mediu, Deus já testou qual é o limite. Deus não entrega os seus filhos ao colapso espiritual. Deus não deixa os seus filhos à míngua. Deus está conosco. Terceira e última lição, amigos. Terceira e última lição que eu aprendo do texto. Muita gente também questiona sobre as vantagens de Jesus. Jesus tinha vantagens que eu não tenho. Essa é uma discussão boba. Não estou entrando no mérito aqui teológico, mas se fosse para me salvar, que Jesus tivesse todas as vantagens, né? Mas essa é uma discussão medíocre, simples. Muita gente fica questionando o fato de Cristo não enfrentar os problemas que nós vivemos no tempo presente. Muita gente questiona se Cristo, Ele tem a capacidade de entender o que eu vivo. Muita gente questiona, mas Cristo no tempo de Jesus não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha depressão, não tinha problemas de violência, não tinha um agravamento da saúde física como a gente vive. Jesus não teve filhos. Jesus não tinha dificuldades como eu tenho. Então Jesus está muito distante de mim. Mas olha que interessante, Hebreus, vou precisar usar Hebreus 4:15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E eu volto ao capítulo 2, porque ele mesmo sofreu quando foi tentado. Ele é capaz de ajudar aqueles que estão sendo tentados. O texto não diz que Jesus observou a tentação. O texto não diz que Jesus estudou a tentação. O texto diz que Jesus sofreu e foi tentado. Tentação dói, provação dói. É pressão externa e pressão interna. É conflito entre desejo e fidelidade. É tensão da alma. E o texto afirma que Jesus sofreu. O texto diz que Jesus não sofreu artificialmente, Jesus sofreu na própria pele. Jesus não viveu um teatro espiritual, ele entrou no deserto com fome real, com corpo real, com emoções reais. Jesus conheceu o silêncio, Jesus conheceu as sugestões sutis do inimigo, conheceu a pressão do se és filho, e mesmo assim ele permaneceu fiel. O que nós aprendemos com isso? Primeiro, amigos, Jesus conhece as nossas lutas. Jesus se compadece das nossas lutas. Jesus não é isento. Jesus não é insensível. Jesus não é distante. Ele conhece. Mas aqui tem um ponto lindo. Ele não venceu apenas para provar algo. Ele venceu para que pudesse nos socorrer do pecado. Ele venceu para poder nos ajudar. E o verbo usado aqui carrega a ideia de correr em auxílio.
Cristo sofreu para que quando nós sofrêssemos, nós fôssemos testados, nós fôssemos provados, nós fôssemos tentados, Ele pudesse correr em nosso auxílio e estar à nossa disposição para que nós possamos vencer, para que nós possamos superar. Talvez alguém entrou aqui essa noite carregando essa tentação, esse teste, essa provação. Talvez alguém passou aqui 10 dias clamando a Deus e ainda não consegue se libertar de algo. Meu querido amigo, Jesus Cristo, Ele foi tentado. Jesus Cristo, Ele foi testado. Jesus Cristo, Ele foi provado. E Ele é o nosso auxílio. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso apoio. Hebreus não manda você fingir força. Hebreus não manda você se esconder. Hebreus não manda você tentar se libertar simplesmente. Hebreus diz: aproxime-se do trono da graça. Você não corre para longe quando é tentado, você corre para perto, porque o deserto de Cristo garante que o seu deserto não é solitário. Ele sabe, Ele entende, Ele socorre. O Espírito conduz ao deserto, o Pai limita o teste e Jesus entra na luta com você. Que Deus poderoso, não é? Que Deus maravilhoso. Um Deus que está conosco. O inimigo sussurra se você é realmente filho de Deus. E Deus responde: este é meu filho amado. Talvez o seu deserto não seja geográfico. Talvez o seu deserto seja interior. Talvez ninguém saiba a luta que está aí no teu coração. Talvez seja culpa, talvez seja uma batalha silenciosa. Mas lembre-se, aproxime-se de Cristo, entregue-se a Cristo, aproxime-se do trono da graça, porque Jesus, lá no deserto, começou a nossa redenção. Jesus, lá no deserto, começou e veio a cruz, veio a ressurreição. Jesus alcançou a vitória por nós. Confie nessa promessa. Acredite nesta promessa. Acredite que as provações muitas vezes, sim, são permissões de um Deus que nos ama. Um Deus que conduz. Um Deus que permite. Mas não simplesmente permite. Ele é o Deus que caminha conosco. Que Deus nos abençoe. Que essa verdade possa nos acompanhar nesta semana que se inicia. Não deixe de confiar nessas promessas. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Muito obrigado pelo privilégio de termos a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por Tua graça. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não está longe, não está distante, o Senhor está perto. O Senhor permite testes, circunstâncias, provações, desertos, não com o intuito de que provemos que podemos, porque não podemos, mas com o intuito de nos aproximarmos ainda mais perto do Senhor. E assim irmos alcançando vitórias com as garantias que o Senhor nos concede dia após dia. Senhor Deus, se existe alguém aqui que está lutando, que está sendo testado, que está sendo provado, que a Tua graça e a Tua presença possa estar com essas pessoas, Pai. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa semana a todos.